Boa noite a todos, professor Felipe Leite, aqui mais uma segunda-feira com a disciplina de ética. Deixa eu ver até onde meu fio vai aqui. Ética e cidadania organizacional. Para você que estava me assistindo posteriormente da aula gravada, essa aula foi baseada em slides. Esses slides estarão disponíveis na aba Arquivos lá da nossa equipe, tá bom? Vou deixar o link disponível para vocês do arquivo de PDF que baseou essa aula, fechou? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar basicamente sobre a diferença dos aspectos da ética e da moral. Alguém se arrisca a dizer qual que é essa diferença entre ética e moral? Conjunto de boas maneiras. Sim. Você tem ética para estar no ambiente. Aham. Se apropriar do ambiente. Sim. Eu acho que moral é aquilo que você acredita. Sim. Então, vamos tentar fazer uma síntese disso aqui. Então, você acha que meio que a ética está mais atrelado a um conjunto de regras sociais, digamos assim? E a moral seria mais individual de cada um? Porque assim, algo que não é moral para mim, algo que eu não acredito, pode ser outra pessoa. Sim, sim. E a ética não pode ser distante. Sim. Cara, é exatamente o que você disse, só que ao contrário. Isso falando dos termos da filosofia, dos estudos que foram feitos em relação a isso. A ética, deixa eu colocar acento aqui, né, professor, por favor. A ética tem mais um valor individual. E a moral é uma questão mais coletiva. É porque quando a gente fala do nosso dia a dia, de como a gente interage, de como a gente entende essas palavras, é normal a gente fazer esse tipo de confusão, porque está dentro do nosso conhecimento que a gente adquire no cotidiano, né? Infelizmente a gente não tem aula disso no ensino médio, por exemplo, não tem como a gente saber, né? Mas na aula nós vamos falar basicamente do funcionamento da ética como um critério mais individual e da moral como um critério mais coletivo, os desdobramentos, a aplicação em algumas outras ciências, digamos assim, né? Vamos falar também sobre o limite de condutas sociais. Certo? Vamos falar também um pouquinho sobre lei, direitos e deveres. Certo? Porque a gente já viu na última aula, quando eu passei as bases tecnológicas para vocês, que dentro desse contexto a gente vai falar também de Constituição. Vamos falar também de Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar das leis ambientais que hoje em dia estão cada vez mais restritivas frente às empresas, porque é necessário. Antigamente era bagunça, né? O poder público precisa pôr um limite até onde as empresas podem explorar o meio ambiente, até onde as empresas podem usufruir dos bens que são de todos, né? Que é a nossa água, o nosso ar, todas essas questões. Precisa ser colocado um limite, de fato, né? Então, aqui a gente também vai falar sobre as leis, direitos e deveres dentro da ética e moral, certo? Então, a gente já viu aqui que a ética, ela tem uma característica de ser mais individual. A ética tem um senso um pouco maior de
Ixi, os meus slides estão na ordem errada. Comecei explicando a ética, mas os meus slides falam da moral primeiro. Deixa eu falar da moral primeiro, então. Moral, ele está diretamente ligado aos costumes de uma determinada parte de indivíduos. É uma espécie de um acordo social, né? E esse acordo social tem como principal objetivo nortear o comportamento humano, né? A sua liberdade individual vai até aqui. A partir daqui, não é mais a sua liberdade individual, é o direito dos outros, né? Mas a moral, ela vai além disso, além dessa limitação do direito individual. Da moral, ela muitas vezes passa a delimitar, inclusive, as questões individuais, né? São basicamente como normas de convívio social também, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês de um aspecto da moral que a gente observa no nosso dia a dia. Quando a gente vai para uma festinha, alguma coisa nesse sentido, seja de família, seja lá com os amigos e tudo mais, qual que é a regra de quem chega naquele local? Aquela pessoa precisa fazer o quê? Ela acabou de chegar naquele local. Naquele local em que tá todo mundo confraternizando. O que aquela pessoa precisa fazer primeiro? Cumprimentar todo mundo. É obrigação daquela pessoa cumprimentar todo mundo. Se ela não cumprimenta, a galera já olha meio torto. Quem é essa pessoa aí que foi, falta de educação. Você vai chegar e não vai cumprimentar as pessoas? Isso é um código moral. Se a gente observar, isso aqui chega até um pouco a infringir essa questão individual. Mas se, sei lá, eu tô com dor de cabeça, eu sou obrigado a cumprimentar todo mundo? Obrigado você não é. Mas se você não fizer, você vai ter algum tipo de interpretação ruim do seu comportamento, né? Agora, pontuando sobre a ética, vamos dizer aqui quais são as diferenças, né? As características da ética, né? Porque a moral, se a gente for parar para ver, a moral não está escrito em lugar nenhum, né? Foi a nossa sociedade que, convivendo, ela começou a policiar quais eram os comportamentos positivos, quais eram os comportamentos negativos, baseado em quê? Baseado em nada. Baseado na interação social das pessoas, né? Não tem um caderno que define essa prática moral. Teve alguns momentos da história que sim houveram cadernos, enfim, livros, alguma coisa nesse sentido que, né, propunha quais eram das questões morais, né? Mas em geral, boa parte da moral surgiu sem ter essa efetivação no papel, digamos assim, né? Já a ética, ela está mais ligada aos valores individuais. Mas é importante a gente pontuar que a moral também não existe só uma. Existe uma diversidade gigantescas, né, de posicionamentos morais perante a sociedade, né? E se existe uma diversidade muito grande, por exemplo, aqui no Brasil, que pessoas que têm uma educação diferente, que têm
contexto social diferente, que tem uma forma de interação social diferente, já existem códigos morais diferentes, imagine dentro da ética, que é uma coisa muito mais individual, né? Então a ética tem uma tendência de ser um posicionamento mais racionalizado. E aqui eu já quero fazer uma provocação. Vocês tendo em vista esses princípios aqui. A ética pode existir sem a moral ou vice-versa? Uma depende da outra ou não? Sim, mais alguém? Desculpa, seu nome é? Laura. Para algo se tornar coletivo, alguém precisa fazer individual. Eu vou repetir porque é para ficar gravado aqui, tá? Para algo se tornar coletivo, o indivíduo precisa expressar aquilo. Sim, tem a ver. Faz muito sentido e digo mais. Um alimenta o outro, porque sem um código moral, como é que vai existir uma interpretação pessoal para essa situação? Então, um alimenta o outro. A ética do indivíduo, ela vai se alimentar de toda aquela moral que ele passou ao longo do tempo socializando e absorvendo aquelas questões, né? E a ética e a moral, ela pode ser alterada com o passar do tempo a partir do debate e da construção ética individual daquele grupo de pessoas também, né? E a gente observa hoje em dia isso na internet, por exemplo. Na nossa sociedade atual, nunca de uma sociedade foi tão dinâmica, mudou tão rápido quanto a nossa atual, né? Se a gente observa dos comportamentos sociais, individuais também, de 500 anos atrás, são muito parecidos de 700 anos atrás, são muito parecidos de que, sei lá, 1000 anos atrás, digamos assim. Agora, se a gente for ver o comportamento das crianças para o nosso comportamento é muito diferente. O nosso comportamento frente às gerações passadas são muito diferentes também. Tá? Eu estou me colocando no lugar de vocês porque eu acho que eu sou jovem também, né? Então, eu sou um menino ainda. Consequentemente, a gente percebe essa diferença tão grande entre gerações e isso é uma coisa nova. Isso não existia antes. Essa mudança tão acelerada. E essa mudança tão acelerada assim está se dando porque a ética das pessoas está mudando e influenciando diretamente a moral. Consequentemente, a gente passa a observar que cada geração tem uma moral diferente, porque os valores éticos mudaram muito rápidos e influenciaram os valores morais, que também influenciaram os valores éticos. É uma doideira isso. Não sei se vocês viram, tornou-se muito popular uns dias atrás aí aquele meme do cringe, né? Que a geração millennial, não é a millennial, a Z, que são os Zennials, eles já têm uma ética tão própria deles que uma geração para trás, coisa de 10, 15 anos para trás, os caras já acham que é aquele tiozão do pavê. Eu sou um tiozão do pavê para um adolescente de 15 anos, cara. Quantos anos você tem? 16 e você tem? 22. Acho que são as duas mais novinhas, né? Quantos anos vocês têm? 19. O cara é novinho também, pô. 19 também? E você, cara? Desculpa. 23. Todo mundo novinho. Vocês estão carente acabado, né? Mas é todo mundo novinho, né? Mentira, brincadeira, pessoal. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Mas eu, com 31 anos, sou chamado de tiozão porque tem 15, entendeu?
E eu lembro que quando eu tinha 15, eu tinha uma admiração pela galera que era mais velha, porque eles já eram adultos e eu não era ainda, né? E a geração atual não tem essa certa admiração pela próxima geração, né? Fala, pô, não, esses mundo de velho só fala merda, né? Idolatra café, fica usando emoji, pelo amor de Deus, né? É engraçado ver como essas coisas estão mudando tão rápido atualmente, né? Será que isso é por bem? Será que isso é por mal? Será que isso vai ajudar ou será que isso vai atrapalhar? Depende. Depende do que, na sua opinião? Depende do que está acontecendo. E depende da cabeça do outro a querer entender ou a querer conhecer ou saber, enfim. A escutar uma pessoa sem criticar ou julgar, mas apenas escutar. Sim. Concordando ou não. Eu acho que esse pensamento, essa postura, é uma das coisas mais bonitas das gerações mais novas, né? Porque vocês pegam as gerações mais passadas, até pouco tempo atrás era crime ser homossexual. Até pouco tempo atrás, se você fosse negro, você ia ser tratado igual um animal, né? E hoje em dia, as gerações mais atuais, elas têm essa percepção de que tá tudo bem ser diferente. Faz pouco tempo, exatamente, mas elas estão mudando muito paradigma também, né? É claro que tem proporcionalmente muito racista lá nos Estados Unidos, infelizmente, mas existe um movimento forte lá para acabar com esse racismo lá nos Estados Unidos, né? Professor, eu acho que assim, tudo hoje ganhou muita força por causa das redes sociais, né? Exatamente. A internet é um aspecto chave nesse nosso bate-papo aqui, cara. Eu acho que tanto pro bom quanto pro mal. Que nem ela falou assim, é importante você ouvir. Pô, realmente, todo mundo tem que ouvir. O problema é que muitas pessoas querem colocar na sua cabeça, querem que você. Não, você tá ouvindo? Não, mas você tem que. Querem te doutrinar, né? Querem te doutrinar. Se você não for do clubinho deles, você tá errado, né? Também tem muito disso aí, né? O meu individual acabar também no meu coletivo. Porque eu tenho pessoas que facilmente é manipulada, o que eu acredito eu posso colocar na cabeça delas e vai se espalhando. Exatamente. Aí é com o papel da educação desse nosso bate-papo que estamos tendo aqui e aqui com você que está me assistindo também. Ó, a professora Márcia aqui, ó. Não quer participar, não? Aparece aqui na minha filmagem, pô. Para dar um oi pros alunos, pô. Olha que chique. Não, tá gravando, não tá online. Não, tá gravando aqui, Márcia. Tá gravando aqui. Tá gravando, não tá online. Mas você vai aparecer amanhã lá no YouTube, que eu vou disponibilizar para eles o vídeo. Então, pessoal, mas a internet tem outra complicação dentro dessa situação, que hoje em dia eu acho que o principal ponto de reflexão que essas gerações mais recentes precisam fazer, e até a minha geração, que também está há um bom tempo aí na internet já, que é essa cultura do cancelamento, né, cara? Pô, isso aí tá tomando proporções absurdas, né? O fato de você discordar de uma pessoa passou a ser um motivo para você destruir aquela pessoa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Está tomando proporções gigantescas. É claro que certas posturas elas precisam ser coibidas. Isso sem dúvida. E a gente vai ver aqui nos slides e na aula que sociólogo do século XVIII já trouxe o conceito de coerção social. Qual que é o conceito de coerção social? É que a sociedade não vai concordar com alguns comportamentos individuais e ela vai coagir essa pessoa a se acertar com a norma vigente, né? Então é normal a gente não concordar com certos aspectos de se posicionar contra isso. O que não é normal é a gente querer destruir alguém que esteja fora dos nossos padrões morais. Isso está errado, né?
Exatamente. Vou repetir para registrar aqui para o pessoal. Como consequência de todas essas questões, as doenças mentais vêm crescendo vertiginosamente, depressão, a síndrome do pânico, enfim, uma infinidade gigantesca de doenças mentais vem crescendo muito nos últimos tempos. Eu acho que muito disso se deve à internet. Eu acho que sim, a internet é uma coisa que influencia para aumentar esse número de casos. Mas eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão também, que a minha geração e a geração de vocês são uma das primeiras que estão se dando ao luxo de sentir de fato o que elas estão sentindo, estão se dando ao luxo de dar ouvidos para do que elas estão sentindo, estão se dando ao luxo de ser mais empáticos, de ouvir um pouco mais a dor do outro, estão se dando ao luxo de falar, não estou bem hoje, então me deixa no cantinho. As últimas gerações não tinham essa possibilidade, né? Eles não tinham essa abertura social. Tanto é que hoje em dia ainda é mal visto você virar para a pessoa do lado e falar, hoje eu não estou num dia muito legal não, me deixa quietinho aqui na minha que eu preciso fazer a minha reflexão e ficar de boa aqui. Se alguém, principalmente mais velho, vai falar, como assim? Você não pode ficar ruim. Você tem que ser produtivo, você tem que fazer as suas coisas, você tem que, né? Tem que ir. E boa parte dessas consequências de doenças mentais e tudo mais, e da nossa geração precisar de psicólogo, é porque a geração passada também precisava de psicólogo, mas não se atendeu. Consequentemente, passou todos os traumas delas para as próximas gerações, né? Eu acho que a gente vai crescer como sociedade quando a gente tiver num ambiente mais saudável. É óbvio que muito dificilmente a sociedade vai deixar de funcionar no dinheiro, que muito provavelmente as pessoas ainda vão ter que trabalhar para se sustentar. Isso é normal, né? As responsabilidades não vão sumir com os nossos problemas mentais, mas a gente ter um espaço para cuidar dos nossos problemas mentais é importantíssimo, né? Um exemplo é o caso da atleta dos Estados Unidos. Exatamente. Desistiu de competir porque não estava bem. Aí vem aquele caso da lesma que falou. Quando sua cabeça não está bem, pode causar uma dor física, onde ela poderia se machucar no meio da competição. Exatamente. É muito importante, em momentos críticos, você fazer uma retirada estratégica e falar, peraí, deixa eu me organizar aqui, para a partir daí eu conseguir tocar a minha vida com mais leveza, né? E aqui eu trago uma questão minha para vocês. Por conta dessa pandemia, acredito que isso deve ter acontecido com quase todo mundo surtou durante a pandemia, quase todo mundo, sabe, viu pessoas próximas morrendo, viu toda essa questão, você não podendo confraternizar, você não tendo aquela válvula de escape de sair com os amigos e de, sei lá, comer uma pizza. É todo mundo de maior aqui? Não, né? Então não tomar um refrigerante, né? Tudo isso faz parte da nossa socialização e faz bem pra gente. Quando a gente é privado disso, cara, isso destrói a gente, né? E eu, durante essa pandemia, a primeira vez que eu, não tô legal, vou passar num psicólogo para eu me reorganizar. Eu continuei dando aula, continuei trabalhando, continuei com todos os meus compromissos e tudo mais, mas hoje em dia eu não estou mais me consultando, eu já consegui me organizar. Depois de 1 ano mais ou menos de psicóloga, eu falo com tranquilidade. Hoje eu estou muito melhor do que eu estava 1 ano atrás, graças à minha psicóloga. E hoje em dia eu consigo dar uma aula melhor, eu consigo trampar melhor, justamente porque eu precisei de um tempo para dar uma desacelerada e falar, peraí, deixa eu me cuidar uns mesezinhos aqui, deixa eu me organizar. Depois disso eu falei, beleza, agora vai, né? Então, voltando aqui para a questão, a moral está diretamente ligada à sociologia. Né? O comportamento da sociedade é que vai ditar a questão moral. Certo? E um dos primeiros cientistas, será que eu posso dizer cientista? O cara é do século XVIII, não sei se é muito bem cientista,
Mas enfim, um dos primeiros caras teóricos que realmente estudaram sobre o assunto e tudo mais foi um sociólogo chamado Durkheim. O nome dele tá lá no slide, é alemão, não tem muita necessidade de eu escrever aqui não, tá? O Durkheim, ele pensou sobre a sociologia, sobre a moral, e ele que cunhou esse termo chamado coerção social, de que a sociedade vai coibir os seus atos que ela não concordar, né? Então, digamos, quando a gente vai, sei lá para a Europa e você solta um papelzinho no chão, um cidadão de lá, se vê aquilo, ele vai chamar a tua atenção, falar, e meu chapa, você está jogando papelzinho no chão? Por que isso é essa truta? Ele vai virar para você, não vai falar truta, né? Mas ele vai virar para você e vai praticar uma coerção social, né? Eu já vi vídeos também, por exemplo, de brasileiro que foi lá para fora e ele parou num farol de pedestre, tava um monte de gente assim no farol de pedestre, o farol tava verde para os carros, vermelho para os pedestres, mas não via ninguém. Tava só as mosquinhas passando na rua, o brasileiro foi atravessar, o cidadão daquele país falou, você vai aonde, cara? Mas o farol tá fechado para você. A brasileira falou, mas não tá vindo carro nenhum, não interessa, você tá colocando a sua vida em risco, tá colocando a vida de quem tá no carro ou na moto em risco, você tá colocando o dinheiro público em risco, porque se você for atropelado vai custar milhares de reais pro cofre público, você tá errado, meu brother. Né? Será que o Brasil chega um dia lá? Difícil, né? Difícil. Mas eu estou aqui trabalhando para isso. Vamos trabalhar na educação para a gente mudar esses paradigmas sociais. Né? Então, a gente observa que uma das ferramentas para manutenção da moral é a coerção social. Aí, ó. Eu ia escrever coerção errado. A coerção social, que é um objeto de estudo da sociologia, é ela que mantém a estrutura moral daquela sociedade. Certo? Já a ética, ela está mais ligada à psicologia. Mas não se enganem, a moral também tem um pouquinho de psicologia, a gente vai ver. Bom? Para falar dessa correlação de ética e psicologia, eu vou trazer mais um nome facinho para vocês aqui, que é o Sigmund Freud. Todo mundo já ouviu falar de Freud, né? Freud explica, né? Tem a música do Zé Ramalho que fala sobre Freud e tudo mais, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que é o pai da psicanálise, né? A teoria de Freud, lá no século XIX ou XX? Século XX já, acho que é o Freud, né? Eu devia ter anotado isso no slide. Já a teoria de Freud, ele traz uma segmentação da psique humana, da nossa mente, né? Que é o id, o ego e o superego. Ele define a mente humana como id, ego e superego, tá? O id é o nosso sentido mais animalesco, tá? Quando a gente está com fome, é uma necessidade fisiológica, a gente precisa de comida, id, tá? Quando a gente, por exemplo, vamos falar de sexo, é uma necessidade mais animalesca, id, tá? O ego, ele está mais ligado, deixa eu só ver aqui para não confundir, tá? O ego, ele está mais aliado à nossa individualidade. Ele está mais aliado àquela questão de compreensão e de interação do indivíduo com o meio em que ele está inserido, seja a sociedade, enfim, tá? E o superego, tá? Ele é basicamente a supressão do subconsciente em cima dessas duas questões aqui, tá? Então, o id, essa questão mais animalesca,
o ego é a questão mais racional do indivíduo e o superego está mais atrelado ao subconsciente daquele indivíduo, ao que ele faz sem ser necessariamente uma ação racional, mas que também não é uma ação mais animalesca, mas nos seus sentidos mais animalescos, tá? E dentro dessas três questões a gente observa que o ego, como sendo numa questão mais racionalista, o ego tentando ponderar sobre o mundo que vive à volta dele, ele está diretamente ligado à ética. A ética está mais atrelada ao ego, ao eu, à minha visão de mundo. E o superego, que é o subconsciente, ele está mais ligado à moral. Porque é o subconsciente, né? O indivíduo, ele foi treinado a vida dele para agir de acordo com os aspectos morais. Então o subconsciente dele está forrado de aspecto moral lá dentro, para ele trabalhar, para nortear as ações dele. Alguma dúvida por enquanto? Estou falando grego, tá tranquilo de entender? Então, beleza. Quando a gente olha para trás, a gente pode observar, deixa eu ver que oração aqui, pessoal. Pode, fica à vontade. Beleza. Quando a gente olha para trás, a gente observa que teve alguns acontecimentos que tiveram um impacto muito forte na ética das pessoas, o que ocasionou mudança de valores morais. Tá? Eu vou citar alguns aqui para vocês fiquem à vontade de me lembrar de outros que eu não lembrei enquanto eu estava elaborando esse documento aqui, essa aula, tá? Mas são aspectos que, numa linha do tempo, a gente percebe que é muito forte essa mudança significativa num relativamente curto período de tempo, né? Quando aquilo aconteceu, aquilo mudou os paradigmas da sociedade, tanto da ética quanto da moral, né? A gente observa que quando o cristianismo passou a ser o Estado, há muitos séculos atrás, a gente percebe que essa moral cristã, ela passou a ser um consenso dentro da moral do Ocidente. Do Ocidente principalmente, né? O Oriente são outras religiões, são outras interpretações, são outras visões de mundo, né? Mas no Ocidente, essa homogeneidade do cristianismo como Estado, como norteador da sociedade, isso impactou diretamente nas morais e na ética, né? Então a gente vinha de uma sociedade que era muito mais plural na época, a gente vinha de uma sociedade que ela era muito mais diversa, digamos assim, mas o cristianismo como Estado foi tão importante para a consolidação da cultura ocidental e aliado a diversos aspectos, como do cristianismo foi responsável por essa busca do conhecimento do Ocidente, né? E essa busca pelo conhecimento foi um dos aspectos que tornou a Europa, o Ocidente, tão predominante assim dentro da história,
né? É claro que eles não fizeram um uso muito positivo de todo esse poder que eles tinham conseguido através do conhecimento, né? A Europa saiu girando o globo todo, matando milhões e milhões de pessoas, né? Mas essa questão foi uma questão preponderante na solidificação da moral ocidental, a homogeneidade do cristianismo, certo? Porque depois disso eles passaram a conquistar parte do Oriente, América do Sul, América do Norte, África, boa parte disso, da África, ela é, boa parte não, né? Acho que toda também, ela também é colonizada pela Europa, que é vindo dessa cultura aqui, ó, do cristianismo como Estado, certo? Um outro aspecto que posteriormente quebrou com boa parte dessa questão aqui foi o iluminismo. Que foi um movimento também europeu que trouxe os primórdios dos direitos humanos, né? Os primórdios dos direitos individuais. Ó, os filósofos, a elite intelectual da época, eles vieram e falaram, ó, todo indivíduo tem o direito de ir e vir. Né? Eles trouxeram a ideia, que na época era um absurdo, de que todo o indivíduo tem direito a ter a sua própria propriedade privada. Porque antigamente, naquela época, eram senhores feudais que tinham tudo, e o proletariado, não sei se proletariado é o termo certo, os camponeses, talvez, não sou professor de história não, tá, pessoal? Mas da galera que morava lá nos feudos, eles não tinham posses, mal tinham a própria roupa, a casa não era deles, né? A terra não era deles, eles trabalhavam para dar parte dos seus frutos para o senhor feudal, né? E o iluminismo veio para quebrar isso. O iluminismo veio o direito de ir e vir, o direito à propriedade privada, o direito de ter uma vida digna, e o iluminismo ele foi financiado pela própria burguesia, com o objetivo de poder ter a sua propriedade privada. Certo? Fica à vontade. Porque nesse período aqui, quem era a elite naquela época era o clero e... Ai, me fugiu o nome agora. Ai, caramba. Era o clero e a galera do sangue azul. Ai, caramba, eu esqueci o nome. Que tinha títulos, né? Títulos não é o nome certo. É a nobreza que se chama? Acho que é a nobreza que se chama. Era a nobreza e o clero, exatamente, é a nobreza o nome, né? Naquela época eram eles que mandavam e era o nome que tinha o impacto em cima disso, era o seu berço, né? Se você era nascido numa família que era de nobres, você seria nobre. Se você se candidatava a ser do alto clero e conseguia esse status, você fazia parte da elite. Né? A burguesia que tinha o dinheiro naquela época não era elite. Eles tinham dinheiro, mas não tinha poder nenhum naquela época. Eles financiaram o iluminismo justamente para poder ter a liberdade de poder votar também, por exemplo, ter a sua influência política, né? Isso era um poder único, né? Exatamente. Era a nobreza que mandava junto com o clero, pronto, acabou, né? Exatamente. Até que o Robespierre foi lá, degolou uma galera lá, né? Arrancou a cabeça de alguns e a Revolução Francesa foi muito icônica, porque a Revolução Francesa
que foi o primórdio dos direitos humanos e tudo mais, ela influenciou tanta gente depois disso. A nossa Constituição tem muita influência da Revolução Francesa. A nossa Constituição é de 89, de 30, 40 anos atrás, a nossa Constituição. E tem muita influência da Revolução Francesa, do Iluminismo. Né? É muito da hora isso. A própria a independência norte-americana também bebeu muito desse movimento aqui. Né? De que até que a terceira emenda norte-americana, ela fala expressamente sobre a liberdade do indivíduo de ter e fazer o que ele quiser, né? Eu só acho que eles exageram um pouquinho na posse de fuzil, né? Mas isso aí é uma opinião de cada um, né? Eu não acho muito legal, né? Mas cada um, né? E posteriormente a isso, a Revolução Industrial também foi muito importante, que tem direta correlação com o Iluminismo também, né? Com a Revolução Industrial, passou-se a popularizar os bens de consumo, não só para quem era da elite, não só para quem era o burguês, mas também a população passou a ter acesso também aos bens de consumo. E isso também mudou a moral e a ética daquela época, certo? As indústrias naquela época, elas conseguiam, de acordo com os parâmetros anteriores. Antes da indústria, só tinha artesão para fazer sapato, só tinha artesão para construir qualquer coisa que você precisasse para casa, por exemplo, só artesão. Depois da Revolução Industrial, barateou-se muito esses produtos. Ficou mais fácil comprar um sapato para a população mais pobre. Ficou mais fácil de você ter acesso a qualquer tipo de bem industrializado, carro, enfim, a roupa industrializada ficou muito mais barata, porque não precisava alguém estar lá costurando. Uma máquina iria costurar e ia custar muito mais barato, né? Então, essa Revolução Industrial, o acesso aos bens de consumo, também mudou muito esses paradigmas da moral e da ética, certo? E posteriormente, eu acho que essa é a principal revolução dentro disso aqui que a gente já vem falando. Eu acho que a principal, a mais imponente, digamos assim, é a internet. A comunicação também mudou muito, né? Porque antigamente aqui os meios de comunicação era jornal, era carta, né? Mas eu acho que a internet mudou tão brusco essa relação social e essa questão da moral e da ética, mudou, sabe, de forma tão rápida e potente, de uma vez só, uma pancada, que a gente ainda não sabe lidar direito com a internet. Eu acho que vai demorar algumas gerações para a gente aprender a lidar com a internet ainda, né? É engraçado a gente pensar que quando eu era pequeno, né? Quando eu tinha, sei lá, os meus 15, 16 anos, que começou a popularizar essa questão da internet e de computador e tudo mais, das pessoas mais velhas falavam: olha, toma cuidado com essa internet, você não sabe quem está do outro lado, né? Fique esperto, esses encontros pela internet aí, não sei não, você vai lá para a Lan House. Na minha época era a época da Lan House, né? Você vai fazer corujão lá na Lan House, passar a noite jogando no computador, não sei quem está lá, toma cuidado, né? E hoje em dia as pessoas mais velhas são as que mais acreditam em fake news de Zap Zap, né, cara? Mas é verdade, né? Todo aquele cuidado que as pessoas mais velhas pediam pra gente ter com as informações que tinha na internet, hoje eles são quem mais cai nesse tipo de coisa, né? Putz, esses dias, cara, eu rachei o bico, cara. Eu recebi uma falando, esses dias não, né? Faz um tempo já. Falando que a Globo tinha anunciado um programa infantil do Pablo Vittar que iria se chamar Criança Viada. No lugar da TV Globinho, que tinha extinto e tudo mais, né? Segundo essa fake news, era o Pablo Vittar que iria apresentar esse programa, e o programa tinha o nome de Criança Viada, né? Pra gente ter um pouquinho da dimensão de como que a internet está pesada nos últimos tempos, né?
E a internet, ela consolidou um termo muito antigo, viu? Chamado meme. O meme, esse termo meme, ele foi criado na década de 80 por um biólogo chamado Richard Dawkins. Sou muito fã do trampo dele. Que ele disse que as ideias podem se multiplicar assim como os genes. Os genes, eles são aquelas pequenas frações de DNA com RNA e tudo mais, que se multiplicam com uma facilidade muito grande no nosso corpo, e é isso que faz a nossa pele se recuperar de um corte, esse tipo de coisa, né? O meme é das ideias. O meme ele se replica numa facilidade tão grande quanto o gene, né? É daí que veio esse termo chamado meme, que é as ideias que se multiplicam e se espalham de uma forma muito rápida, né? E naquela época nem existia internet ainda para o cara criar esse termo, hein? Nem existia internet ainda. Quer dizer, já existia, mas não era popular, né? E com esse novo paradigma da internet, todo mundo passa a ter uma voz pública. Fica mais fácil de você ouvir todo mundo que está perto de você, né? E isso tem os seus aspectos positivos e negativos, né? Por exemplo, há 20 anos atrás, a única pessoa, as únicas pessoas que eram capazes de produzir um conteúdo em audiovisual, por exemplo, era a galera da televisão, que tinha o monopólio das câmeras, que tinha o monopólio de toda a estrutura para fazer algum tipo de programa, algum tipo de entretenimento em audiovisual. Hoje em dia, qualquer pessoa com celular consegue gravar um vídeo, postar no YouTube, igual vocês que estão me assistindo aí. Consegue ir gravar um vídeo, postar no YouTube e pode ter milhões de visualizações. Muitas vezes mais visualizações do que a própria TV aberta hoje em dia, né? Então, essa democratização da produção de conteúdo é do caralho. Todo mundo poder... Ó, falando palavrão, não podia. Todo mundo poder criar o seu próprio conteúdo é muito bom. Porque antigamente, só quem tinha o monopólio disso eram quem tinha muita grana, cara. Só quem tinha muita grana que poderia produzir conteúdo. Hoje em dia, a galera da quebrada, da onde eu venho também, pode assistir o Podpah, velho. O Podpah, que é o podcast, você conhece o Podpah? Que é o Igão lá, falando várias groselhas e tudo mais, tá ligado? Mas é a voz da galera que não tinha voz antes, cara. Né? E isso é muito da hora da internet. E isso também muda os nossos paradigmas morais e éticos, né? Mas também tem muitas complicações por conta da internet. Tem muitas consequências negativas que podem ser levadas em consideração, né? Tem muita gente que fala sobre essa evolução da sociedade. Eu não gosto muito de evolução, porque evolução tem uma questão intrínseca de ser algo positivo ali, né? Sempre que a gente fala de evolução, a gente pensa que é uma coisa positiva. Eu gosto mais do termo de mudanças. A nossa sociedade hoje em dia muda mais rápido do que nenhuma outra mudou na história. Como é que a gente vai lidar com essa bagunça toda? É um mistério. Ser humano é fogo, cara. Ser humano é tipo barata, velho. Também, exatamente. Mas eu acho que é importante a gente sempre ter ouvidos para quem pensa diferente da gente. Eu sei que incomoda de vez em quando, porque eu também tenho as minhas opiniões políticas, ideológicas e tudo mais, e todo mundo tem, né? E eu sei que o exercício de você ouvir quem não concorda com você, muitas vezes te traz um desconforto, tá ligado? Mas é necessário essa sensação de desconforto, porque, cara, é só nessa troca de ideias e nessa construção que a gente vai mudar a nossa ética
e fazer essa moral evoluir, cara. É só assim, no coletivo, né, cara? Mas eu concordo com você de que quando a gente passa muito tempo consumindo conteúdos meio que difusos e tudo mais, a gente acaba saturado e se perdendo dentro das nossas próprias opiniões, né, cara? Você acaba não tendo a sua própria identidade dentro daquilo, né? Que horas são? 24 já, hein? Antes da gente ir embora, eu vou fazer algumas reflexões aqui com vocês, né? Para ver como que a nossa moral mudou drasticamente, né? Algum de vocês aqui gosta de assistir seriado de época, aqueles seriados mais antigos, de 200, 300 anos atrás? Não gosta muito, não é muita vibe de vocês, né? Documentários. Porra, da hora, cara, da hora. Esses tempos atrás eu tava assistindo com a minha esposa Outlander. Vocês já ouviram falar? Outlander é o seguinte. A história é muito doida, mas vou dar uma resumida para vocês. É um casal que eles são ingleses, mas eles estão pesquisando o passado do marido desse casal na Escócia. E a esposa dele vai visitar aquelas pedras que tem Escócia, Inglaterra, aquelas pedras que tem tipo um círculo, como se fosse algum templo, alguma coisa nesse sentido. Ela vai visitar um desse, toca uma parada daquela e ela é transportada para 200 anos no passado. Doideira, mó brisa o seriado. Mas enfim, tentam estuprar ela durante esse seriado, cara, o tempo todo. Porque ela era uma moça bonita e tudo mais, né? Tava perdida, não tinha nenhuma referência lá. Tentam estuprar ela o tempo todo durante esse seriado, né? Como que há 2 séculos atrás, cara, era de boa estuprar, pelo amor de Deus, hein, professor? Era de boa cometer um estupro. Era, inclusive, socialmente aceito. Né? É claro que eu estou falando de ficção aqui, mas a gente pode buscar relatos históricos de que realmente era desse jeito. Né? Mas dentro dessa ficção, tinha um momento lá que estava todo mundo num bar, o cara pegava lá a força, levava lá para um quartinho, todo mundo fechava a porta, o cara fazia o que tinha que fazer e estava todo mundo no bar, resguardando o cara para ninguém atrapalhar o maluco. Né? Esse era o nível de moral da época. Eu acho que a gente melhorou um pouquinho em relação a isso, né? Um pouquinho só, né? Então, uma outra reflexão que é importante a gente fazer. Há uns 70 anos atrás, mais ou menos, antes da CLT, no começo da Revolução Industrial, até mais, né? Entre 70 e 100 anos, mais ou menos assim. Era normal um trabalhador trabalhar 12, muitas vezes 14 horas por dia, de segunda a segunda. Não tinha leis trabalhistas na época. Então a galera trabalhava 60, 80 horas por semana. Criança trabalhava ritmos muito parecidos com esses. Era normal, estava de boa. Não sei se vocês já viram, tem na internet imagens de que a tecelagem tinha uns cubículos para a galera dormir. Cara, cabia uma carteira lá dentro, mais ou menos assim, e eram uns 10, um em cima do outro assim, a galera subia naquele cubículo para dormir, e só tinha um espaço que a pessoa cabia assim, sabe? Não tinha mais um espaço nenhum. E a galera entrava ali, dormia, porque aquele era o período de descanso, e dormia no trabalho, porque ele acordava, já ia trabalhar, acabava o trabalho, já ia dormir, tá ligado? Esse era o nível de trabalho que existia 70 a 100 anos atrás, mais ou menos. Eu acho que a nossa moral melhorou um pouquinho em relação a isso, né? Mas tá mudando, viu, cara? Tá mudando, cara. Trabalho, tem um cliente que ele trabalha, ele trabalha no Paulo. Sim. E ele falou que lá é tipo, o marido trabalha à noite, aí ele dorme na empresa, a mulher trabalha às 12 horas do dia, Sim. tudo com ela, o filho fica em casa, com as crianças, porque ele precisa produzir. Daí a pouco o filho dele vindo na
Sim. Em relação à lei trabalhista, eu até concordo. A lei trabalhista lá deve ser pífia, né? Mas a renda do chinês também mudou muito, viu, cara? Antigamente os caras recebiam $1 por mês, sei lá, $1 por semana para trabalhar. E hoje em dia a renda do industriário brasileiro já é menor do que a do chinês. O chinês está ganhando mais do que o brasileiro já para quem trabalha na indústria, né? Justamente por conta da produtividade, da evolução da China e tudo mais, né? Mas eu acredito que não vai demorar muito tempo não para eles equalizarem essa questão de carga horária e tudo mais, né? Se bem que, se você for ver no Japão, a carga horária é uma questão cultural, uma questão moral lá no Japão. Não sei se vocês sabem, mas é extremamente normal japonês trabalhar 12 horas por dia. É normal para eles lá. E quem trabalha menos é vagabundo para eles. Tanto é que as próprias crianças estão num processo de exaustão muito grande lá no Japão, porque a cobrança é gigantesca. Tem muita criança cometendo suicídio. É por isso que lá no Japão o suicídio é tão grande. É muito maior do que todos os outros países do mundo, porque a cobrança lá é gigantesca. A galera lá bota pra torar no trabalho e não quer nem saber de saúde mental não, cara. É na China, se eu não me engano. É na China. Mas no Japão tem muita multinacional que pôs grade nas janelas porque cansou de ter funcionário pulando da janela enquanto estava trabalhando. Tem muita multinacional que gradeou a janela para não ter a galera mais se matando, para não ter oportunidade de se matar.